Olá, amigos! Estamos entrando no ar com a coluna Conversa Tributária no perfil do blog mauronegroni.com.br no Facebook, aqui no Facebook. Algumas informações para vocês. Primeiro, eu estou gravando este vídeo dia 17 de setembro, dia da nossa coluna propriamente, né? Só que agora são meio-dia e 30 minutos pelo horário de Brasília, mais precisamente 12h27. Estou gravando esse vídeo porque hoje à noite tenho um compromisso e não vou poder estar ao vivo aqui com vocês, mas não ia deixar de prestar aqui a minha informação que eu acho que para muitos de vocês é relevante. Segundo, quero agradecer muito as pessoas que compartilham, que curtem os nossos vídeos. Hoje, pela manhã, o Facebook, inclusive, mandou para mim uma mensagem colocando que aqui a nossa coluna está bombando, atingiu já milhares de pessoas e tem colocado, então, assim, algumas ferramentas para poder mobilizar mais ainda as pessoas. Mas o que funciona efetivamente nas redes sociais é essa coisa orgânica de um indica para o outro, um avisa para o outro que tem uma informação relevante lá na coluna, aqui na coluna, lá no blog e também utilizando o próprio Facebook para curtir, compartilhar e, enfim, comentar. Então dá essa mobilizada nas redes sociais, isso é bastante importante porque a informação chega para mais pessoas, que é o que a gente quer aqui. Quanto mais pessoas tiverem a informação que a gente está publicando, para nós ficamos cada vez mais orgulhosos da nossa contribuição para o mundo do SPED e para a melhoria do ambiente de negócios. Ok? Então, essa coluna está entrando no ar às 18h45 no horário dela normal, só que hoje nós temos um vídeo gravado. Portanto, para quem entrar para assistir, por favor, coloque no seu comentário a cidade, seu nome, de onde ela está assistindo, né? Então, assim, isso é bastante importante porque depois, hoje, após o meu compromisso, vou olhar quem acabou assistindo e também vou lá dar aquela curtidinha porque eu acho que essa interatividade que a gente mantém aqui é bastante legal, bastante importante, me mobiliza bastante, me motiva a manter a coluna no ar. Beleza? Bom, feito esses esclarecimentos, né, nosso horário tradicional, às 18h45, em todas as segundas-feiras, ao vivo ou gravado como hoje. Ok, meus amigos? Beleza. O nosso tema de hoje, então. O nosso tema reflete o momento que estamos vivendo no ambiente do SPED, ou seja, o momento de entrega do E-Social, o momento de entrega da FDReinf integrado, gerando os movimentos para o cumprimento da obrigação principal do recolhimento do tributo através da DCTF Web. Então, assim, já falamos várias vezes aqui sobre essa situação da modificação que o fisco propôs no caso da FDReinf e do E-Social em relação ao cumprimento da obrigação acessória. Lembram disso, né? Temos vários vídeos aqui já tratando desse assunto, já tenho feito várias palestras pelo país e alguns seminários online e presenciais que sempre eu bato muito nessa tecla, né? Reforço a importância do cumprimento da obrigação acessória porque ela praticamente deixou de ser acessória, porque para poder cumprir a obrigação principal eu tenho que cumprir a obrigação acessória. Bom, e aí vamos dar uma olhada então nas nuances que a gente tem. Por que eu estou falando isso? Primeiro, porque como eu faço parte do grupo de empresas do projeto piloto, quer dizer, eu sou representante da Decision IT, que é uma das empresas do projeto piloto do SPED, um convênio assinado com a Receita Federal do Brasil já há algum tempo, a gente tem assim um diálogo com o fisco mais ágil do que algumas vezes com o fisco, que eu quero dizer, com as equipes do projeto do SPED, né? Então, mais ágil do que algumas vezes possa ter num pedido de informação formal e assim por diante.
Tá? Então, isso é bastante importante. Então, não é que a gente tem informação privilegiada, a gente sabe o que vai mudar antes das outras empresas, nada disso acontece. Tá? Sempre gosto de falar sobre isso também, porque acaba tirando um certo mito de que as empresas do projeto piloto orientam o que o fisco vai fazer, ou discutem prazos e coisas do gênero. A gente argumenta, a gente só coloca argumentos para o fisco tomar, na nossa visão, melhores decisões. Então, o que a gente pode fazer não é argumentar, não é um bate-papo que a gente consegue fazer. A gente consegue argumentar, mas no sentido de colocar argumentos para o fisco tomar uma decisão. Então, por que não fazer? Por que adiar tal coisa? Por que... Então, a gente coloca argumentos. Agora, se o fisco vai adiar, se o fisco não vai adiar, a gente sabe, como todos, a partir da publicação no Diário Oficial. Zum, 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 comentários e boataria, nossa, isso existe no futebol, existe na política, existe na coluna social, na coluna policial e também no tributário. Né? Então, boato, olha, o que mais tem por aí é boato. Mas a gente acaba sempre trabalhando com foco naquilo que é publicação oficial. Ok? As coisas já são complicadas o suficiente quando a gente trata dentro do âmbito legal. Se a gente começar a se preocupar com a boataria e com um bocado de informação fake que anda por aí, nossa, aí as coisas ficam muito piores, né? Em todos os sentidos. Estou falando no tributário especificamente, mas para outros tantos também vale, né? Então, bom mesmo é a gente se guiar pelas informações oficiais, que é o que a gente tenta fazer aqui, passar as informações oficiais. Beleza? Então, o nosso tema é DCTF Web e a sua relação com as duas obrigações acessórias que inauguram e que inauguraram durante a semana passada este novo modelo de cumprimento das obrigações. Ok? Bom, vamos então analisar alguns pressupostos do que aconteceu ou que deveriam acontecer ou que são aspectos importantes que a gente precisa, na minha ótica, analisar. Aqui eu não vou fazer um aspecto tão técnico, olha, preencheu aquela tag, preencheu essa informação ou não. Vou convidar vocês para fazer uma análise para a gente poder pensar o que vem por aí, o que o fisco está pensando, o que nós contribuintes temos que nos preocupar. O que o fisco está pensando exatamente eu não sei, até porque não trabalho para o fisco, né? Trabalho para as empresas. Né? Nós aqui na empresa trabalhamos para outras empresas. Tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: quais são as empresas que na semana passada, até o dia 14, né, porque o prazo é 15, e aí até o dia 14, porque ele é antecipável, né, estavam com o alvo do cumprimento do E-Social e da FDRINF e da DCTF Web. Vamos colocar sempre as três aqui. Quando eu falar das três, nós estamos falando de FDRINF, de E-Social, eventualmente uma empresa só tem E-Social, não tem FDRINF, ou só tem FDRINF, não tem E-Social. Meio raro, né? Porque nós estamos falando e da DCTF Web, ok? Nós estamos falando das provavelmente 15, 20 mil maiores empresas do país. Né? A gente sabe disso. Por quê? Por conta das entregas que já foram feitas no passado. Então as estimativas do número de empresas giram em torno disso. Eu diria assim, 20 mil é até um exagero, mas em torno de 15 mil empresas. Tá? Então assim, eu não tenho os números oficiais para colocar para vocês. Mas assim, vamos estabelecer por outras entregas que já fizemos, por outros comentários que o próprio fisco já fez, outras publicações, que são esperadas X mil e tal. Então a gente sabe mais ou menos quantas declarações são esperadas. E gira em torno de mais ou menos isso, umas 15 mil entregas de FDRINF, de E-Social, por consequência de DCTF Web, ok? Então vamos trabalhar com esse número de 15 mil, porque a gente pode estar errando um pouco para mais, um pouco para menos, mas para a análise que a gente quer fazer, que eu estou convidando vocês a fazer aqui, ela é um número que não vai fazer muita diferença, tá bem? Então assim, nós estamos falando das 15 mil maiores empresas do país. Essas 15 mil maiores empresas do país, obviamente, têm recursos financeiros, ela tem recursos de tecnologia da informação, seja
o caminho que ela tem tomado, seja colocar na nuvem, seja com servidores próprios, seja no exterior ou no país, não importa, mas ela tem recurso tecnológico suficiente, ela tem uma boa internet, ela tem um bom servidor, é provável que tenha soluções de sistema bastante robustas, é provável, porque às vezes a gente se engana, mas de qualquer forma ela tem, vamos dizer assim, cacife para bancar um projeto como este, né? E, obviamente, tem especialistas na área tributária em quantidade e em conhecimento suficiente para fazer o cumprimento dessas obrigações. Porque nós estamos falando das provavelmente 15 mil maiores empresas do país, aquelas que têm faturamento acima de 78 milhões em 2016. Ok? Então, as empresas que estariam as organizações, melhor dizendo, das organizações que estariam no regime do lucro real por conta do faturamento acima de 78 milhões de reais em 2016. Muito bem. Então, são essas empresas. Se são essas empresas as maiores, aí eu vou começar a fazer o nosso raciocínio aqui junto com vocês. Pena que hoje a gente não está fazendo online, né? Então, esse é um vídeo gravado. Mas, de qualquer forma, nos comentários de vocês, depois eu vou analisar e vou responder. E eu estou fazendo essa provocação porque eu gostaria de alguns comentários de vocês. Mas vamos imaginar, então, e é bem razoável a nossa suposição, a nossa hipotetização aqui, que essas são as maiores empresas, portanto, são as que mais arrecadam. Devem ser aquelas que mais empregam, devem ser aquelas que mais contratam serviço, portanto, o seu E-Social e a sua FD-Reinf é provável que sejam bastante robustas em termos de informação, de volume e também pecuniariamente de pagamento de tributo. Pela lógica, que se são as maiores, então são as que também arrecadam mais. Ok? Então, é nesse perfil que neste momento nós podemos fazer uma análise. Depois nós vamos conjecturar sobre outras situações. Mas, tratando especificamente dessas então, qual é a importância que tem essas 15 mil maiores empresas em termos de arrecadação? Elas devem ser importantes, devem ser as que mais arrecadam, portanto, todo o cuidado nesse fluxo de caixa do governo que está sempre alegando não ter recursos, então, se ele não tem recursos, a arrecadação de todas as fontes mensalmente, elas são importantes, porque elas irrigam o sistema financeiro do governo federal. Logo, essas empresas são muito significativas em termos de grana, de money, de dinheiro, certo? Bom, aí eu convido vocês a pensar o seguinte: se nós estamos tratando de, deixa eu só botar aqui no quadro, se nós estamos tratando de 15 mil empresas e nós fizermos fica ruim da gente enxergar aqui, né? Então, vamos botar assim. Eu vou colocar aqui. Que se nós tivermos 15 mil, que fica maior um pouco, 15 mil empresas, se a gente estiver pensando que 15 mil, vamos imaginar que 90% conseguiu fazer a entrega da FD-Reinf. Bom, significa então que 10% não cumpriu, então eu tenho 1.500 empresas que não cumpriram a obrigação acessória de forma adequada. Quanto isso representa, essas 1.500 empresas, quanto representa na arrecadação? Porque eu posso estar falando, por hipótese, da maior empresa ou da maior arrecadadora da Previdência. Se eu estiver falando da maior arrecadadora, este número, por si só, de 90%, se eu estiver falando das 1.500, as 1.500 são as maiores, ela tem um impacto de, talvez, 30%, 20%, 15% na arrecadação. Então, daí, gente, tem todo este cuidado
da entrada desse sistema da DCTF Web no ar. Porque nós não estamos falando só mais da contribuição, do cumprimento da obrigação acessória, nós estamos falando propriamente da contribuição, da arrecadação. Então, assim, isso torna mais sensível a tomada de decisão, ok? Então, assim, é preciso ter isso em mente também quando a gente analisa os passos que o governo federal dá, que a Receita Federal do Brasil dá, em relação ao avanço do projeto SPED na forma de automatizar tarefas, beleza? Então, é preciso ter essa nuance. Será que o fisco vai fazer a análise dessas empresas que não conseguiram cumprir a obrigação acessória? Olha, me parece que seria óbvio que sim. O fisco vai intimar, vai mandar vai convocar essas empresas a fazer alguma coisa? Eu não acredito que faria isso. Por quê? Porque o fisco está interessado na informação. Então, quanto mais ele tiver uma relação amistosa de parceria com essas empresas maiores, muitas delas, claro que não são 1.500 empresas que estão no projeto piloto, mas algumas poderão inclusive não ter conseguido cumprir e estão no projeto piloto, portanto teriam a oportunidade de colocar para o governo o motivo, quais as causas do não cumprimento da obrigação acessória. E aí, as que cumpriram, esses 90% aqui, a gente ainda tem que pensar o seguinte: elas cumpriram para cumprir o prazo ou elas cumpriram de forma definitiva e vão fazer o recolhimento a partir do cumprimento da obrigação acessória? Porque vamos combinar, assim como qualquer outra obrigação acessória, eu posso retificar o meu e-social e posso retificar a minha FD-REINF, com os efeitos pecuniários que dessa retificação decorrem. Mas eu tenho o direito de fazer a retificação da minha obrigação acessória. Então eu poderia, numa hipótese, inclusive instrumentalizei uma empresa a fazer isso. Cumpre o prazo da obrigação acessória, mas eu não consegui fechar o e-social. Não conseguiu fechar o e-social, mas conseguiu fechar a FD-REINF, ou ao contrário, ou ainda conseguiu o e-social, mas ainda de forma precária, de forma parcial. Não tem problema. Faz o seguinte, faz então o fechamento, manda lá o 1.299 do e-social, manda lá o 2099 da FD-REINF, faz o fechamento até o dia 14 de setembro e agora faz o seguinte, no dia 15, no dia 16, hoje no dia 17, faz a retificação. Faz a retificação de forma que o cumprimento da obrigação acessória se deu de forma precária e agora eu vou fazer a retificação colocando a informação que antes eu não havia conseguido colocar. Ou que eu coloquei, mas coloquei equivocadamente porque a informação não estava correta, não estava precisa como é o bom cumprimento da obrigação acessória. E que, portanto, pode inclusive ter afetado a própria geração lá da DCTF Web. Então, se eu for consultar meus valores lá na DCTF Web, uma parte não está presente ou não aceitou os números, os valores, então eu estou em discrepância com a interpretação legal do próprio governo, estou com um erro de sistema, estou com um erro de processo, uma nota que deveria ter entrado de um jeito e entrou de outro, várias situações. Não consegui fazer a informação adequada da desoneração da folha de pagamento. Assessorei uma empresa nos últimos dias, eu não lembro se foi quinta ou se foi quarta-feira, dia 12 ou dia 13 de setembro, que estava desesperada porque ela deveria pagar 10 e a DCTF Web dela estava dando 14. Por quê? Porque ela tinha 10 para pagar sobre a folha e tinha 4 para pagar sobre o faturamento, lá no 2060 da FD-REINF, e ela havia declarado corretamente na FD-REINF, havia declarado corretamente no e-social, mas não mandou o evento da desoneração da folha. Quando ela não mandou a desoneração da folha, claro que a DCTF Web fez o seguinte:
pegou o que estava cheio no E-Social e pegou o que estava cheio na FDRINF. Então, ao invés dela ter a proposta de arrecadação dela continuar da mesma forma, por este erro, ela estava, então, gerando uma carga tributária maior. Mas era um erro, mas estava lá já no fechamento, né, há 1 ou 2 dias do último dia do prazo, e estava com um problema para fazer essa geração. O que faz? Faz o fechamento. E especialmente agora, porque agora nós estamos na primeira implantação, nós estamos na primeira entrega. Eu não posso falar pelo fisco, não posso falar pela Receita Federal, não posso e não devo, mas eu tenho convicção de que na primeira entrega, em que todas as maiores empresas do país, as supostamente 15 mil, estão trabalhando para fazer o cumprimento, para fazer esse avanço como um todo no sistema, eu acho improvável que o fisco venha aplicar penalidades para aqueles que tentaram fazer. Isso que é muito importante. Ah, mas eu tentei mandar o 1299 e não consegui. Puxa, tu tem lá a geração, tu tem o XML do 1299, tu tem o protocolo de que tu mandou e que voltou com erro, guarda isso. Guarda isso. E depois tu vai conseguir provar para o fisco que tu teve a intenção, que tu trabalhou para chegar lá. Tu não conseguiu. Efetivamente tu não conseguiste. Mas é diferente de tu não fazer. Perfeito? Então, mas aí o fisco vai... Se eu fizer isso, o fisco não vai me multar? Gente, eu não sou o fisco. Então eu não tenho como dizer se ele vai ou não vai multar. Mas eu tenho certeza que eu terei muitos e melhores argumentos se eu comprovar. Agora, deu erro. Então bota fora. Não, guarda isso. Guarda. Até pra gente saber o seguinte. Olha, deu esse tipo de erro. Porque eu pensei que era assim, ou porque eu pensei que era assado, e aí eu mandei dessa forma e deu este erro. Puxa, isso é aprendizado. Isso é aprendizado interno e é aprendizado se isso for externalizado, se for colocado à sociedade, se for colocado para a própria Receita Federal, de forma que ela também possa melhor orientar nas suas peças, onde ela divulga nota técnica, onde ela cria um manual, onde ela coloca uma validação, uma regra de validação que poderia já ter sido aplicada anteriormente e que não deixasse chegar lá no fechamento para pegar um determinado tipo de erro. Né? Então, poderia, não estou dizendo que sim, que sempre dá ou que não dá. Isso, em termos de sistema, sempre é muito complicado a gente criar uma regra aqui por hipótese e achar que isso vai solucionar grandes coisas. Mas, enfim, a ideia não é essa. A ideia é a gente poder captura as informações de forma que a gente possa ter depois melhores argumentos para a gente poder tratar dentro do ambiente da FDRINF e também aplicando esses argumentos na discussão com o próprio fisco no sentido de evitar uma penalização. Beleza? Então, isso eu também acho que é importante. Daí eu acho que tem que fazer 2 análises. Aquelas que cumpriram, que eu estou chutando aqui, é um mero chute de 90%, eu não sei se é 90%, se é 99%, se é 100%, ou se é... 100% eu sei que não é, tá? Porque eu conheço uma empresa que não conseguiu cumprir e então ela fez o quê? Fez o fechamento precário e vai fazer a retificação. E aí o que acontece? Por isso que eu quero colocar aqui para vocês. Eu deveria fazer isso, eu preciso fazer isso se eu quero prestar um bom serviço para a sociedade. Eu tenho que, e eu acho que o fisco vai fazer isso, ele vai olhar quantas conseguiram de forma efetiva, porque aqui dentro esse número ele é um número, vamos dizer assim, aproximado, porque tem fake aqui dentro, tem informação, entre aspas, muito aspas, falsa no sentido de que tem gente que cumpriu para cumprir o prazo para se livrar da multa e vai retificar. Então, de fato, não é um fechamento estável. Então, eu preciso saber, desse percentual que cumpriu, quantas retificarão até o cumprimento da obrigação, então, da obrigação principal. Então, assim, com isso eu vou saber que esses 90 talvez não seja 90, talvez seja 80, talvez seja 85, talvez seja 89 ou talvez seja 90, né? Mas eu custo acreditar que seja. Mas tudo bem. Então aí eu vou saber de fato o número real.
quantas empresas conseguiram de forma estável e, entre aspas, definitiva, cumprir a obrigação. Quando a gente tiver isso, nós vamos saber o seguinte, bom, por que elas retificaram? Por que não conseguiram cumprir? Isto é matéria-prima, é insumo para a continuidade do projeto do E-Social e de todo o SPED. Lembrando que o E-Social é um pedaço bastante importante, mas ele é uma parte do sistema público de escrituração digital. Tá? Então, acho que essa análise ela é quase compulsório ao fisco e ao Ministério do Trabalho e à Caixa Econômica, o INSS, o Fundo Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através da Caixa, que seja, mas que façam essa análise. E eu acho que todos nós da sociedade devemos cobrar do governo ações, né, da gestão do projeto SPED, da Receita Federal, desses todos os órgãos que eu coloquei. Eu sempre menciono a Receita Federal por conta da FDRINF, que é só dela, né? Mas, claro, do Ministério do Trabalho e dos outros entes que estão partícipes no projeto do E-Social, porque capturando os motivos que levaram ao cumprimento precário, que eu tenho convicção de que houve, né? E o não cumprimento, porque eu também tenho convicção de que não foram todas que conseguiram cumprir, a gente vai conseguir ter o que a gente chama em termos de TI, em termos de gestão de projetos, fazer um pós-mortem. Ou seja, depois que aconteceu, a gente vai analisar as causas, fazer uma necrópsia, né? Ou fazer uma autópsia, agora não sei se é necrópsia ou se é autópsia, mas enfim, fazer o exame cadavérico da situação para a gente poder descobrir onde há oportunidades de melhoria, onde há facilidades a serem implementadas, onde há necessidade de novos investimentos de desenvolvimento, de novas funcionalidades no sistema, de aplicação de melhor rede de internet, de discos mais rápidos, de infraestrutura como um todo, de TI ou de infraestrutura de atendimento de informação. Por quê? Porque esta análise sobre essa amostra de aproximadamente 15 mil empresas vai permitir que quando eu for fazer aquelas 4,x milhões de empresas, quando entrarem aquelas 4 milhões de empresas, quase 5, entre 4 e 5 milhões de empresas, de CNPJs que precisarão entrar na segunda etapa do E-Social e da FDRINF, eu já tenha resolvido situações que essas minhas 15 mil empresas, por estarem pilotando, por estarem sendo as cobaias do projeto, já me apontaram como melhorias a serem implementadas no ambiente do sistema público de escrituração digital. Para mim, essa é a maior sacada que a sociedade pode cobrar dos entes que estão gerindo o projeto E-Social e da FDRINF. Porque é através daí que a gente, através dessa metodologia, desse caminho, é que a gente vai conseguir ter sucesso aqui nesses 5 milhões de implantação, 4 milhões e tantas empresas que entrarão, e depois para os órgãos públicos. Então, isto é aprendizado puro, gente. É aprendizado puro. E como toda implantação dessa magnitude, sempre haverão oportunidades de melhoria, sempre haverão situações mais críticas ou menos críticas. A gente não consegue acertar tudo e de primeira. Então, claro que tem melhorias a serem implementadas. Agora, quais são elas? Quais são as mais significativas? A gente tem que ter isso, a gente tem que ranquear isso, porque é natural que não se consiga implementar de um mês para o outro tudo aquilo que é recomendável que se aplique. Né? Posso estar falando até o óbvio aqui, para alguns eu sei que eu estou falando o óbvio, mas essa analogia de um projeto que a gente faz dentro da nossa empresa, dentro do nosso escritório, dentro da nossa organização, o fisco tem que fazer. O fisco vai fazer? Vai. Com
que velocidade, com que grau de importância ele vai fazer isso? Bom, aí a sociedade é que tem que colocar isso para o fisco, para os fiscos, seja do trabalho, seja do INSS, seja da Receita Federal, de forma que ele aplique efetivamente este levantamento, esse questionário, esse perguntar à sociedade de por que não conseguiu cumprir, por que cumpriu precariamente. Porque aí aplica-se uma metodologia que a gente chama de PDCA, né? De processo, melhoria, processo, melhoria, processo, melhoria, e isso vai fazendo com que o sistema fique refinado, como são hoje as outras obrigações acessórias do SPED. Só que são só obrigações acessórias, elas não interligam com a DCTF Web. Aqui a gente ainda tem essa situação de interligar com a própria arrecadação. Então tornou ainda mais sensível tanto para o governo quanto para a sociedade. Porque se o governo não tiver dinheiro, ele também não vai prestar os serviços que são essenciais à sociedade. A Polícia Federal vai parar, a Polícia Rodoviária Federal vai parar, o SUS vai parar e assim por diante. Então nós não podemos, o pagamento dos aposentados vai parar. Então isso não, por hipótese, né, gente? Por hipótese, eu não estou dizendo que vai parar, estou dizendo que se não tiver arrecadação, vai parar, porque não vai ter dinheiro para pagar. Então, o que precisa ter? Uma forma eficiente, que é o que o fisco está buscando, eu acredito pelo menos nisso, estou engajado nesse projeto há muitos anos, de que vai aumentar a segurança da gestão sobre a arrecadação. Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Seja do governo, do partido que for. Não estou falando aqui nada a ver com quem está no ou que estará no Palácio do Planalto. Isso é um projeto de Estado. É um projeto que o Brasil não tem mais como parar. Ninguém mais volta ao ambiente da nota fiscal manual. Todo mundo quer nota fiscal eletrônica. Todo mundo gostou dessa... Eu já falei isso também outro dia aqui. O fisco gostou dessa brincadeira. Claro que gostou. E a sociedade também. Então, puxa, é a parceria ganha-ganha. O fisco diminui a burocracia, que seria o desejável, ou automatiza a parte da burocracia. Porque não vamos nos enganar, meus amigos. A complexidade tributária brasileira está estabelecida em lei. Então, se o sistema eletrônico, se o sistema computacional é complicado, ele é complicado também e muito por conta da legislação tributária. Então, para poder fazer a simplificação do sistema público de escrituração digital, passa compulsoriamente pela melhoria do estabelecimento de dispositivos legais que regem as obrigações. Não há outro caminho. Com o CTN que nós temos, o Código Tributário Nacional, com o regulamento do imposto de renda que nós temos, com o regulamento do IPI que nós temos, com o regulamento dos estados todos, nós não temos como ter algo diferente do que temos hoje. Ok? Então, o sistema público de escrituração digital ele não é complexo por si, ele é complexo por conta das obrigações estabelecidas e os dispositivos todos estabelecidos na legislação. Ok? Bom, para encerrar, a boa notícia é que essas obrigações todas, elas mesmo estando regidas de uma forma mais complexa, os fiscos têm aceitado discutir melhor com a sociedade. Essa relação do fisco com a sociedade ela tem melhorado em muito nos últimos tempos. Ok? Bom, meus amigos, para finalizar, vou falar de novo aqui para quem já viu, já procurou, enfim, nós temos aqui essa é uma edição especial que foi feita por Conexão SPED, né, patrocinada pela Decision IT. Então, no dia 16 de maio deste ano, de 2018, teve o lançamento nacional deste livro, né, que são, olha aqui, tem vários autores, não é um livro que algumas vezes o pessoal pergunta, Mauro, o teu livro? Não é exatamente o livro do Mauro, eu tenho uma participação aqui, claro, julgo que seja importante, né? Assim, mas importantes são todos esses autores que estão aqui e cada um colocaram a sua contribuição. Então, assim, o mais importante é o conjunto da obra, porque é uma obra que se complementa. Obviamente, aqui eu estou falando do meu assunto predileto, do assunto que eu gosto, do assunto que eu milito todos os dias, que é o SPED. Mas outros colegas falaram sobre e-social, falaram sobre imposto de renda, falaram sobre contabilidade,
falaram sobre, enfim, sobre PIS e COFINS, sobre IPI. Então, assim, é uma obra muito valiosa. É uma obra muito valiosa. A gente tem percebido isso que muitas empresas têm, inclusive, tentado comprar, e o lugar para comprar, pelo menos até onde eu sei, é pela internet, oseulivreiro.com, que é o site oficial da editora Realejo, que é a editora do livro, tá? Então vocês podem, inclusive, pegar por aqui, né? Editora Realejo, se procurar na internet, procurar Compliance Tributário, era um livro que estava faltando no mercado, com certeza. Ele está vendendo muito bem, e está vendendo muito bem porque assim, os nomes dos autores são pessoas que são referências na área tributária, e também por conta da carência que se tem sobre o tema. Tá bem, meus amigos? Então estou colocando mais uma vez aqui a importante iniciativa que teve Edgar Madruga, Fábio Rodrigues e Fábio Almeida, meus colegas professores, que tiveram a feliz ideia de colocar esses autores a conversar e interagir e a fazer uma obra como essa aqui. Tá bem? Então, muito bacana, é uma obra que acho que é importante para todo mundo ter na sua prateleira, de forma que mantenha um bom diálogo com a área tributária. Okay? Tem muitas dicas, é um livro de ordem muito prática, muito pragmático. Então, assim, a pegada do livro é assim, não é, e não estou aqui desmerecendo ou minimizando a importância das teorias. Claro que elas são super importantes, mas este livro tem o cunho dele é eminentemente prático. É para ser utilizado no mundo profissional, pegar o livro, ler e sair aplicando. Tem muitas dicas também no próprio livro. Tá bem, meus amigos? Bom, como eu falei, este é uma coluna que está gravada. Eu estou gravando hoje, dia 17 de setembro, tá? Já estouramos o nosso horário aí, mas de qualquer forma quero deixar para vocês o meu desejo de uma boa semana e todos sempre com muita saúde, e um beijo do Mauro, e que tenhamos todos muita saúde para curtir essa semana que vem, e muita alegria no coração. Um beijo para todo mundo e até a próxima segunda-feira, dia 24 de setembro, aí provavelmente ao vivo. Beijão e até a próxima!